Moçada, o Halloween com A já passou. Mas hoje nós vamos fazer o trocadilho infernal do Halloween. Happy birthday to you, Walls of Jericho. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada, seu peso do dia chegando para pôr muito mais peso em sua vida. E antes de falarmos do assunto que temos para hoje, como sempre faço, peço para você que ainda não fez sua inscrição, que vá lá, faça sua inscrição. Deixe seu like para que nós consigamos e prossigamos aqui fazendo os nossos vídeos pesados. E hoje temos mais um aniversário aqui do já famoso, Clube dos 40, uma banda lançada em 85. No dia 18 de novembro de 1985, completando agora 40 anos de seu lançamento, então, e é esta coisona que eu tenho nas mãos aqui. Dê uma olhadinha, ó. Não é outro senão o álbum de estreia do Halloween, banda alemã extremamente inovadora, importantíssima, porque aqui estamos falando do criador do Power Metal melódico. Então, moçada, vocês podem dizer assim, mas espera aí, o Power Metal, você mesmo já não falou que é considerado como um dos criadores do Power Metal, lá, o disco Rising do Rainbow, lá de 76, e o Manowar deu prosseguimento e tudo mais. Sim, verdade, o Power Metal. Mas aqui, o Halloween foi o primeiro, o inovador e criador do Power Metal melódico, o metal melódico, onde ele pegou os elementos de Power Metal e colocou muita melodia em cima com requintes de música clássica, Então, o Halloween não pegou só aquele som épico do Rainbow, ele pegou o som épico do Rainbow, sim, mas pegou aquele som mais clássico do Uriah Heep, dos anos 70, até aquelas coisas das bandas progressivas, aquela coisa mais sinfônica, e fundiu também com elementos do Manowar, do Yngwie Malmsteen, e criou esse aqui, que foi esse estilo do Power Metal melódico, que depois foi seguido por tantas bandas, mas a primeira a despontar nesse sentido aqui foi o Halloween. Mais uma grande cria dos anos 80, que mais uma coisa diferente que surgiu nos anos 80 aqui, mais um estilo fantástico que surgiu nessa época mágica para o som pesado, E aqui os responsáveis por esta criação, essa banda é alemã, mais uma banda alemã, mais uma banda do poderosíssimo, fortíssimo, extremamente fértil, competentíssimo e maravilhoso heavy metal alemão, Essa aqui era um quarteto na época, formada a banda então por Kai Hansen na guitarra e vocal, o Michael Weikat na outra guitarra. Eu falo Michael, porque na verdade em alemão o nome dele seria Michael, Mas assim, já tá mais acostumado com Michael, Vamos dar uma britanizada aqui, porque, convenhamos, Michael é um negócio, O alemão é meio complicadão demais, Até por sorte nossa aqui, os caras faziam suas letras em inglês. Não que o inglês seja a coisa mais simples do mundo, mas é que o alemão é um pouco mais complexo, até por usar um eufemismo aqui, Então o Michael Weikat vai. Completando a formação, o baixista o Markus Grosskopf. Aqui vem até mais uma questão do alemão, porque esse Grosskopf, no original, eu não sei se vai dar para vocês verem aí, que tem os nomes aqui, ó, tá? Eu vou colocar um pouquinho perto aqui, eu não sei se vai dar foco ou não, mas vocês podem ver que o Grosskopf aí, se deu para ver ou não, ele não é escrito com um S no original alemão, ele é um B, meio diferentão aí, meio tortinho, meio barrigudinho. Essa letra aí é a beta do alfabeto grego, que no alemão tem som de S, por isso que o Grosskopf aí, originalmente é com essa letra beta. Então mais uma complicada do alemão aí para nós, E o baterista é finalmente o Ingo Schwichtenberg, um outro nomezinho também, bastante sopa de letrinhas aí, Eu sei que tá sendo até meio chato falando isso, mas é meio engraçado. Então, moçada, mas esses caras aqui podiam ter nomes complicados e tudo mais, mas o som deles não é que era complicado, O som deles é bastante intrínseco, bastante engendrado, E
muito trabalhado. Então aquela pauleira rápida, né, era a moda do speed metal já, né, o speed metal, o, o heavy metal tocado em velocidade elevada, mas aqui diferente até do thrash metal, né, que eu já até falei aqui na resenha do Common Souls do Creator, outra grande banda alemã, que o Creator, o Metallica, o Megadeth, o Slayer, eles passaram, entre outras bandas, eles passaram a diversificar um pouco e trabalhar mais o seu thrash metal, porque no começo o thrash metal recebeu algumas críticas aí de ter músicas muito parecidas entre si, né? E o Halloween era completamente o oposto disso. Porque eles tocavam rápido e pesado também, mas as músicas muito trabalhadas já desde o início, até a exaustão. Tem muita gente até que não gosta, sabe? Porque acha que é muita frescalhado demais, mas não, é um negócio muito legal. É uma mistura aqui de clássico sinfônico com paulada e ficou muito bom. Então, o Halloween sempre teve esse som muito engendrado. É claro, vocês podem dizer, né? Ah, mas tem disco do Halloween que não é assim. O Halloween nunca foi aquela banda também que sempre se repetiu em discos, né? Eles têm um estilo, claro, né? Um estilo bastante próprio, marcante, mas em algumas situações eles fizeram discos diferentes, né? Às vezes foram criticados, às vezes não, mas isso que eu tô falando também não é uma crítica, eu acho que não tem problema nenhum a banda querer se reinventar de vez em quando, assim como não vejo problema nenhum também em aquela banda que sempre faz a mesma coisa. Acho que tem que ter muita capacidade também para fazer a mesma coisa e sempre inovar dentro daquilo de sempre e chamar a atenção, né? Mas não é o caso do Halloween. O Halloween sempre procurou fazer coisas diferentes. Alguns discos são bem diferentes desses, como Pink Bubble, Go Ape, né? Que é um disco mais pop. O Chameleon também, que é bastante experimental. Dark Ride, outro disco diferente. Só para citar alguns diferentes da discografia deles, né? Mas aqui foi o primeiro que deu início a tudo com essa formação aí. Na verdade, esse aqui foi o único disco que teve o Kai Hansen nos lead vocals, que ele fez aqui guitarra e vocal, né? E depois ele começou a achar que era melhor como vocalista, para ele ter mais liberdade só com a guitarra nos shows, e porque também ele achava que a voz dele talvez não aguentasse longas turnês. Então aí, pouco depois desse play aqui, o Halloween acabou virando um quinteto, que é uma formação que foi mantida depois ao longo da banda, né? Com vocalistas aí sensacionais como o Michael Kiske, o Andy Darius, por exemplo, né? O próprio Kai Hansen depois não durou muito também na banda, ele acabou saindo, né? E formou o Gamma Ray, uma banda que seguiu o legado do Halloween. Mais pra frente, né? Mais recentemente também o Unisonic acabou sendo uma banda também que é um dos filhotes do Halloween, embora essa mais moderna, né? Então essa banda aqui, ela deu muitos frutos, influenciou muita gente. Dessa formação aqui, os que sempre estiveram ali foram o Marcus Grosskopf, baixista, e o Michael Weikat, guitarrista, porque outros guitarristas entraram e saíram, vocalistas entraram e saíram, e bateristas também, porque infelizmente pouco tempo depois desse disco aqui, ele gravou de novo, tal, foram mais alguns poucos anos para frente, mas o baterista Ingo Schifstenberg acabou cometendo suicídio. Ele sofreu de esquizofrenia, e um dia ela deu uns 5 minutos nele, ele entrou na frente de um trem e aí isso cangaiou com tudo, infelizmente, né? Mas são coisas que acontecem aí. Mas aqui vamos nos ater a esse disco, então, a essas faixas, e o que esses caras trabalharam muito bem aqui. Então, esse disco aqui, o que você encontra? Como eu já falei para vocês, peso e velocidade, sim, mas com muita classe também, com muitas melodias até barrocas e eruditas, você acha aqui. Claro, né, falei que tinha coisa do Yngwie Malmsteen, né, das composições clássicas e tudo mais. Então aqui tem clássico, tem barroco, tem erudito, tem rock and roll, tem heavy metal, tudo misturado aqui. Ficou sensacional toda essa miscelânea aqui, tá? E você tem excelentes solos de guitarra a toda hora, grandes vocais, grandes vocalizações, né? Um baixo, linhas de baixo extremamente complexas. O baixo aqui vai muito além da simples marcação, né? É pesadão, potente, mas muito bem trabalhado também, muito bem incrementado. E a bateria também, com grandes viradas, grandes levadas, rápida, né? O trabalho nos dois bumbos, que é uma característica depois que ficou do metal melódico, né? Os dois bumbos aí, a velocidade estonteante. Então, esses caras arrasaram. Aqui eles eram muito jovens já, mas arrasaram já de começo
nesse play aqui. A gravação não é lá tudo isso, mas era uma coisa que assolava um pouco as bandas menores nos anos 80. Essa aqui era uma banda iniciante, né? Não estava lá no estrelato ainda, mas bom, sempre tem algum recurso de aparelhos e todas essas coisas aí pra gente compensar um pouco mais. A verdade é que essas músicas aqui são maravilhosas, esse disco aqui é um documento fantástico que ficou para a prosperidade. Então vamos falar um pouquinho das faixas dele aqui, né, pra gente comentar um pouco mais. Ele abre com uma vinheta de 53 segundos, Walls of Jericho, que dá aquele clima, né, que depois usada nas aberturas dos shows por milênios aí que a banda usou posteriormente, né, que dá um clima bem legal aqui pro início desse disco, em que emenda com Ride the Sky, que é um soco na cara, como eu costumo dizer, entrando e quebrando tudo, uma paulada aqui, que já impressiona, né, com as guitarras, com os vocais e o peso e velocidade dessa banda. Segue Reptile, essa um pouco mais cadenciada, né, um pouco mais agressiva, mas também bastante melodiosa. Depois Guardians, né, Guardians também com muita melodia, e fechando esse lado 1, Phantoms of Death, né? Aliás, né, até por falar de Phantoms of Death, eu lembrei um pouquinho de Phantom of the Opera, né? O Halloween, se vocês já ouviram aí algumas coisas assim, de dizer que, de serem acusados de serem imitadores do Iron Maiden, imitadores não, mas tem a ver falar que eles têm a ver com o Iron Maiden, tá? Eles demonstram uma influência do Iron Maiden também aqui, além das todas essas outras já citadas, beleza? Metal Invaders abre o lado 2 com bastante pau, né? E bastante melodia também. Gorger segue no mesmo esquema. Heavy Metal is the Law, também uma bem, até mais metalizada do que as demais. E fecha com How Many Tears, talvez a mais trabalhada, a mais rebuscada de todas elas aqui. Um disco fantástico, como eu já falei para vocês. Os caras, assim, todos se destacam aqui nas suas funções. É impossível ficar indiferente a esse disco, como eu já falei, né? Essa indiferença, alguns até não gostam tanto. Né? Não é um disco assim tão digerível com tanta facilidade, mas é um disco muito bom. Ele não é um disco do lugar comum, tá? Se você pensar que vai colocar esse disco para ouvir e vai ouvir um heavy metal comum, esqueça. Você vai ouvir um negócio bem diferente. Até que hoje em dia, né? Depois de tudo que foi feito baseado nisso aqui, acho que nada mais surpreende, né? Mas pelo menos nos anos 80, quando a gente ouvia isso aqui, era uma coisa meio impressionante, né? Porque não tinha nada a ver com aquilo que costumávamos ouvir até então. Mas então, moçada, é isso, tá? Mais do que recomendado, um disco fantástico, de uma banda fantástica, né? Debutando aqui em 85 com esse LP, tá? É aquilo que eu falo sempre. Quem conhece sabe o que eu tô falando, quem não conhece, confira, porque a diversão é garantida. Então, teve até um comentário recentemente de um colega aí que acompanha o canal, a quem eu agradeço muito, né, aqueles que comentam, que ele falou até para eu que ele gostaria que eu comentasse um pouco sobre o metal, ele chama de metal espadinha, que ele falou que queria que eu me referisse aos discos do Rhapsody, banda de metal ultra melódico italiano, né, que mamou bastante aqui nas fontes do Halloween, né? Ele chamou de metal espadinha. Então, esse aqui é a sugestão, só para dizer, né? A sua sugestão está anotada, né? Oportunamente aí nós vamos atender. E esse disco aqui, então, foi o início do metal espadinha, então, que vocês se acostumaram a ver posteriormente. Então, moçada, é isso aí. Mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!